mas não tem problema não. Bom, nós vamos dar sequência à nossa aula de hoje na página 9. Aliás, página 8, tá bom? Na página 8. Na semana passada, nós havíamos encerrado a aula falando sobre essa questão dos nomes genéricos do Espírito Santo. Sim. Eu até entrei com uma pitadinha de polêmica, porque eu perguntei, né, na semana passada qual era o nome de Deus, né? Qual era o nome de Deus? E de fato, Deus em si, o seu nome em particular, não é revelado aos homens. E eu até trouxe um exemplo sobre a questão de Moisés desejar ver a face de Deus, e Deus não permite que Moisés veja a sua face. Deus havia dito para Moisés que se Moisés tivesse visto a face de Deus, ele certamente morreria, por se tratar de um ser humano mortal, de alguém pecador. Agora, se Deus tivesse dado o nome dele, porque biblicamente falando, o nome de Deus ele é de forma genérica. Você vai encontrar o Senhor dos Exércitos, Deus Todo-Poderoso, El Shaddai, Elohim. São nomes genéricos para que o homem possa se relacionar com Deus. O nome de Deus, ele pode ser chamado de Deus justamente para que nós, dentro de uma linguagem humana, podemos nos comunicar com Ele. Mas o nome do próprio Deus, o nome pessoal de Deus, ele só será revelado a partir do momento em que a igreja for arrebatada. Assim como nós temos um novo nome, nós temos um nome, né? Nós temos um nome, e esse nome ainda não é conhecido de nós. A Bíblia fala de que nós teremos um nome. Vocês lembram? Sim. Quem aqui sabe que você terá um novo nome? Um novo corpo, né? Um novo nome. Aleluia. Esse nome, lá no livro do Apocalipse, é desconhecido de nós, porque a nós não é conhecido, assim como o próprio nome de Deus. E isso também se refere ao Espírito Santo. Nós estudamos aqui e falamos que o Espírito Santo, ele é chamado na Bíblia de Espírito de Deus, Espírito de Cristo. Que mais? Vocês lembram? Está aí na apostila de vocês. Vamos lá? Espírito do Pai. Espírito do Pai. Espírito de poder. Espírito de poder. De vida, de mansidão. Exatamente. São nomes genéricos do Espírito Santo. Sim. E isso traz uma ideia de que Deus, ele não atua, pastor, o Espírito Santo, ele não atua de forma padronizada. Deus, ele não é padronizado. Como assim? Haja vista que ele vai dizer para a mulher samaritana: os verdadeiros adoradores, eles adoram o Pai em espírito e em verdade. E aonde que se enquadra isso dentro da questão da não padronização de Deus? Por exemplo, quando ele diz em espírito e em verdade, ele está dizendo em espírito algo que é interno. Ou seja, eu tenho que exercer espiritualidade dentro de mim, no meu ser, no meu íntimo, na minha consciência. E em verdade, é algo que é fora, algo que é externo. Quando Cristo está dizendo, olha, que a adoração, ela não pode ser padronizada a um sistema, ela tem que ser uma verdade de dentro e uma verdade de fora. Ele está explicando justamente essa questão de que Deus, ele não pode ser padronizado. Deus, ele não pode se robotizar. Como assim? Por exemplo, eu até trouxe um exemplo aqui semana passada. A gente tem que fugir desse pragmatismo. Vamos lá. Dentro do conceito assembleano, tá bom? Oração pela abertura do culto, 3 hinos da harpa, leitura bíblica, oração, oportunidades, oferta, oração pelo pregador. O pregador prega, o pregador faz o apelo, oração para o término do culto, aniversário, avisos do término do culto, todo mundo para sua casa. No outro dia, oração. Essa coisa robotizada, ela é chamada de liturgia. E a liturgia, ela é importante. Só que o culto, a minha devoção, a minha espiritualidade, ela não pode ter que estar dentro de um padrão.
Lembra que eu falei aqui sobre o Espírito Santo não pode ser controlado? Sim. Até eu citei o exemplo de João 3,8, quando Jesus conversa com Nicodemos: olha, o vento assopra onde quer. Pode ser Jesus. Amém. Ouve-se a sua voz, mas não sabemos nem de onde ele vem, Nem para onde vai. Isso aqui é a despadronização da adoração. Ou Pode seja, sair da... exatamente. Pode mudar. Tem gente que não consegue sair do quadrado. E o Espírito Santo nos ensina que ele age fora do quadrado. Ele não age de acordo com aquilo que você pensa. Ele vai dizer: não é por força e nem por violência, mas é pelo meu Espírito. Ou seja, quando eu falo da questão padronização, da coisa mecânica, nós temos esse vício de querermos adorar a Deus de forma mecânica, estética, externa, sendo que Deus está pedindo Internas. a devoção interna. É por isso que ele vai dizer lá em Joel 2, né, vocês estão vindo até mim, estão rasgando as vestes, eu quero o coração, eu não quero nada padronizado. Tem gente que faz as mesmas orações. Já percebeu? Ele dobra o joelho nas mesmas orações: Senhor, me abençoe, Senhor, visita a minha casa, Senhor, visita a minha família. Esse tipo de oração vã, não é que ela não digamos assim, que não tem eficácia, não é errada. Só que Jesus vai dizer: olha, não useis de vãs repetições, vãs orações. Tem gente que ora a mesma oração. E aí Jesus, pelo Espírito dele, nos convida a sair desse padrão, dessa coisa chamada de pragmático. Pragmático é aquilo que é programado. E o Espírito Santo, ele não age de forma programada. O vento assopra onde quer. Você entendeu? E é isso que a gente tem dificuldade de entender. Quando eu falo que o Espírito Santo ele tem o seu nome genérico, porque ele atua de forma genérica. Ele não apenas atua de uma forma. Ele não apenas é conhecido de um modo. Ele é conhecido de vários modos. Uma hora, lá na caverna, lembra de Elias? Elias esperava Deus no trovão, no terremoto, e aí veio a voz de Deus, uma voz suave. A gente espera tanto de uma forma, E o Espírito Santo e o vai Espírito ver. Santo atua de outra. Cuidado com esses padrões. Bom, aí na página 8, nós havíamos falado sobre a atuação do Espírito Santo no Antigo Testamento, não foi isso? Foi. E eu havia dito que as atuações do Espírito de Deus no Antigo Testamento, ela é diferente das atuações do Espírito Santo no Novo Testamento. E qual é essa diferença? Eu vou até colocar aqui na lousa. Ó, o Espírito Santo no Antigo Testamento. O Espírito Santo no Novo Testamento. No Novo Testamento ele mora. No Antigo Testamento ele visita. Por que no Antigo Testamento ele visita e no Novo Testamento ele mora? Simples. No Antigo Testamento ele visita. Por quê? Porque ainda Jesus não havia vindo à terra. Para que o Espírito Santo desça para morar, Jesus tem que vir antes. E no Antigo Testamento, Cristo ainda estava nos céus. E como que as coisas funcionavam no Antigo Testamento? Por exemplo, quando Deus queria usar alguém em um determinado local para um fim específico, o Espírito Santo vinha, descia, aquela pessoa exercia aquele momento, aquele desejo de Deus. Terminado aquela obra, o Espírito se retirava. Ele era dado em porções. Por isso que nós chamamos esse dar em porções de visita. Mas no Novo Testamento, após o advento de Cristo, a sua morte e a sua subida aos céus, ele vai dizer em João 14,16: eu rogarei ao Pai e ele vos enviará um outro Consolador. Eu até expliquei esse termo outro, que quer dizer outro da mesma espécie, um substituto. Esse outro Consolador, ele estaria conosco para sempre. Eu até expliquei o termo Consolador, vocês lembram? Qual que é o significado do termo Consolador? Aquele que cuida, né? Dentro do idioma grego é uma palavra chamada paráclito. Para
né? Ou paracleto. Paracleto, traduzido para o português, quer dizer o amigo que está ao lado. É o nosso E amigo. isso, olha que coisa interessante. Quando nós falamos que o Espírito Santo é o nosso Consolador, nós estamos falando de um amigo que está ao nosso lado. Porque se você pegar a palavra Consolador é a junção de duas palavras. Consola mais dor. Isso quer dizer que ele consola na hora da dor. E foi aí que eu expliquei um dos propósitos do porquê Cristo ele rejeitou o vinagre lá na cruz do Calvário, para justamente experimentar todas as dores humanas, para que aí sim, após a sua subida, ele pudesse derramar o remédio para todas as dores. Eu sabia que eu estava errada. É isso aí. Tá vendo? Você só não associou uma ideia à outra. Bom, até aqui tudo bem? Tem alguém lá atrás chamando. Bom, na página 9, vamos aí para a página 9, pular um pouquinho. Só lembrando que a gente está próximo à nossa prova, tá? Meu Deus. E o trabalho? Que trabalho? Próximo mês. Mas eu fico feliz porque eu lembro que seria redação. Eu lembro que ele falou isso. Mas tudo, o Espírito Santo sopra aonde ele quer. O Mas Espírito ele- Santo não quer dar prova. Ele já soprou, ele habita. Ó, Menos redação. O Espírito Santo não quer dar prova. na página 9, vou pensar no caso de vocês. Isso, Bom, pensa na no- página 9, pensa nós no- temos aí no tópico 16 os símbolos do Espírito Santo. Na Nós 10. temos, na página 10, desculpe. Nós temos aí o Espírito Santo como água, João 3,14. Aliás, azeite, João 3,14. Vamos ver, abre no nosso pai. É 34. 3,34 e Hebreus 1,9. É isso mesmo, 3,34 e Hebreus 1,9. Vamos abrir, por exemplo, João 3,34. João 3,34. O Espírito Santo como azeite. Isso é de suma importância a gente entender, porque muitos de nós temos dificuldade de entender o 3 em 1 de Deus. O que significa o 3 em 1 de Deus? Deixa eu explicar. Ó, tio, tá vendo? Olha só. Aqui eu já preciso pegar. Não faça isso. Acharam João 3,34? Sim. Ó, esse é o 3 em 1 de Deus. Está aqui Deus. E aqui, ó, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Isso. Eu até trouxe um exemplo de que se alguém tem dificuldade de entender a Trindade, é só você analisar as funções de cada ser da Trindade. Eu até tinha dito aqui que o Pai cria, o Filho salva Isso. e o Espírito consola. Isso. Veja que são 3 funções diferentes, porém trata-se do mesmo Deus. Do mesmo Deus. A mulher, vou pegar o exemplo da mulher. A mulher tem a habilidade, a facilidade de fazer 10 coisas ao mesmo tempo. Verdade. Né? Só para você pegar o exemplo. O homem não. Não mesmo. O homem só consegue fazer uma coisa de cada vez. Olha Olha lá, a mulher é mais ou menos isso, né? Bem, bom, bem resumidamente. É mais ou menos isso. Deus, ele está aqui. Deus, ele está aqui. Quando o Pai cria, o Filho e o Espírito está presente. Quando o Filho salva, o Pai, o Filho e o Espírito está presente. Sim. Quando o Espírito está agindo, nós temos a presença do Pai. do Filho. É mais ou menos assim. Por exemplo, quando alguém é batizado com o Espírito Santo, quem é que está ali naquele momento? O Pai, o Filho e o Espírito. O
Espírito está batizando, mas o Pai. E o Filho estão presentes. Presente. Quando alguém levanta a mão e aceita Cristo como Salvador, quem que está naquele momento do O culto? Pai e o Espírito Santo. Espírito. Exatamente. Quando Deus estava criando a terra lá, em Gênesis 1, quem é que estava presente? Pai, Filho e Espírito Santo. Espírito e Espírito. Então, esse 3 em 1 tem muita gente que tem dificuldade de entender. É como o ovo. Tem a casca, a clara e a gema, mas não deixa de ser um. É isso mesmo. Não deixa de ser um. Essa talvez é a melhor forma de entender a Trindade. E dentro dessa questão, eu pedi para que vocês lessem aí João 3,34. O Espírito Santo como azeite. Olha só, quem pode ler? Porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois não lhe dá a Deus o Espírito por medida. João 3,34. É. Leia para mim mais uma vez. Porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois não lhe dá a Deus o Espírito por medida. Meu Deus, esse texto. Será Bom, que é Hebreus 1? Hebreus 1,9. Pode ser que esse texto esteja dentro de um outro contexto, mas não era esse texto que eu queria ler. Hebreus 1:9. 1,9. É aqui então. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade, por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Essa questão de ungir com óleo ou azeite, ela é bastante peculiar. Eu não sei qual que é o método que o pastor Cristiano e a pastora Débora utilizam aqui, que é derramar um azeite na hora de consagrar alguém. A grande questão é, hoje, eu sei que nos tempos bíblicos a consagração era por meio do óleo, do azeite, né? Eu vou entrar nesse assunto porque a gente às vezes, de vez em quando, a gente entra nos debates teológicos como esse. Eu sei que nos tempos bíblicos a unção era derramar o azeite. E nos tempos de hoje, a consagração pode ser apresentando a pessoa ou derramando o azeite? Eu só vi só derramando, nunca vi Eu, só derramando. Pode na ser minha, apresentando, né? a minha unção foi um azeite. Azeite. O pastor derramou um azeite. Minha também, que meu cabelo não sei Azeite, que essa azeite, hein? Que na hora eu falei, E não era azeite de dendê, né? não, filho, era azeite galo. Azeite galera. A unção do galo. A unção do galo. Onde tá a pastora dessa pastora? Tava no monte, Eu ó. digo assim, porque, veja bem, vocês irão, viu gente, vocês irão encontrar, por termos hoje bastante ministérios diferentes, vocês irão encontrar consagração com derramado do azeite. Vocês irão encontrar, por exemplo, Posição de mão, né? posição de mãos, como no caso das Assembleias de Deus, imposição de mãos. Não derrama nada. Não derrama nada. Não se assustem com isso, tá? Biblicamente falando, nós temos a representatividade do óleo, do azeite, mais característicos no Antigo Testamento. Já no Novo Testamento, nós temos a imposição de mãos. Você vai ver isso em Atos, capítulo 2 em diante. Você vai ver isso em Atos, capítulo 19, quando Paulo chega em Éfeso, ele vai colocar as mãos, e ali aqueles 12 homens serão batizados com o Espírito Santo, consagrados. Você vai encontrar em Atos, capítulo 8, Pedro e João vindo lá de Jerusalém, consagrando Felipe a evangelista, ungindo, colocando as mãos sobre Felipe. Então, a imposição de mãos é algo característico do Novo Testamento, para a consagração. O ato de derramar o azeite é característico do Antigo Testamento. E aí alguém pode perguntar o seguinte, mas qual que está errado? Nenhuma das formas. Porque é bíblico. Nenhuma das formas. Sim. É bíblico e vai da visão de cada ministério. Claro, uma visão que difere da Bíblia, eu vou chegar aqui e dizer, olha, isso aí não se encontra na Bíblia, a Bíblia não traz respaldo. Mas nesse caso, é bíblico. Por que eu estou trazendo a questão do azeite? Porque o azeite, eu queria ter tempo aqui para falar do Espírito Santo como azeite. Para quem não sabe, o azeite, nos tempos bíblicos, servia para comida,
creme hidratante. Você entendeu? Servia para cicatrizar a ferida. Vocês estão lembrados da parábola do bom samaritano? Lucas 10? Sim. O bom samaritano parou e derramou azeite e vinho. O azeite ali tinha função cicatrizadora da ferida. E dentro desse aspecto é que está a pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que cicatriza a ferida. Por isso que ele é representado como azeite. O Espírito Santo, assim como o hidratante que suaviza a pele, porque dentro dos costumes bíblicos, o sol, o calor, era predominante no clima. E as mulheres utilizavam-se do azeite para suavizar. É por isso que o Espírito Santo ele atua como azeite, porque o azeite ele suaviza, dá aquela acalmada na temperatura. É o Espírito Santo. Você entendeu? Então, o Espírito Santo como azeite, é ele que consagra. Veja aí Atos 13, 2. Vamos ver quem é que está consagrando Paulo e Silas ao ministério missionário. Atos 13, 2. Certo. Pastora, na minha vez eu quero um azeite aqui. Essa é a canção do galo? Ao som do galo. Ao som do galo. 13, 2. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Veja que Barnabé e Saulo, que aí é Paulo, Sim. eles foram consagrados a missionários, mas não houve o derramar do azeite, houve a imposição de mãos dos demais membros da igreja do versículo 1. Mesmo colocando aqui, separai-me. Separai-me. O Espírito Santo é quem está consagrando Paulo e Barnabé. Então quem consagra é o Espírito Santo. E quando eu falo da palavra consagrar, No coisa eu falo. Então jejuando e orando e impondo sobre ele as As mãos, mãos. os despediram. consagraram a missionários, Sim. a Paulo e a Barnabé. Então vamos lá, só recapitulando essa questão da consagração: o derramar do azeite no Antigo Testamento, a imposição de mãos no Novo Testamento. Professor, eu não lembro se o senhor já explicou. Deus, Jesus trocava os nomes porque transformava a pessoa em uma nova criatura? Sim, tem essa questão da mudança do nome, né? Por exemplo, no caso de Jacó, tem muita gente que acha que o nome de Jacó significa traiçoeiro, enganador, mentiroso. Não, ali é o caráter de Jacó. Mas o nome, o significado do nome de Jacó é aquele que agarra o calcanhar. Aquele que agarra o calcanhar. Quando você pega Gênesis 27, quando Rebeca está dando a luz, primeiro sai Esaú, né? E depois a parteira identifica que está vendo uma outra criancinha segurando no calcanhar. E aí quando a parteira tira o segundo filho, né, pergunta para Rebeca: qual que é o nome que a gente vai dar? Jacó, aquele que agarra o calcanhar. Tem essa questão do costume judaico. O nome das crianças seria dado em relação ao ambiente, ao clima familiar, ao que está acontecendo naquele momento. Por exemplo, o filho de Ofni, o irmão de Finéias, filhos do sacerdote Eli, lá, estou falando grego, né? Primeiro livro de Samuel, capítulo 1 ao capítulo 4, vai narrar o momento em que os filisteus estão tirando a arca da aliança de Israel. Quem está na liderança religiosa é um sacerdote por nome Eli. Eli é aquele que vai chamar Ana de filha de Belial. Eli, ele tem 2 filhos, Ofni e Finéias. Esses 2 filhos de Eli eram sacerdotes, eles eram corruptos. E por causa da corrupção desses 2 sacerdotes, Deus vai permitir que a arca da aliança seja tirada. E no dia em que a arca está sendo tirada, Ofni tem uma mulher e ela está grávida. No momento em que que a arca está sendo tomada, que a cidade está sendo cercada, que os filisteus estão matando os hebreus, ela entra em trabalho de parto. Quando ela está para dar à luz, a parteira tira e diz para ela: é um menino. E
todo sonho de uma mãe judia era ter menino homem. E aí ela diz: qual que é o nome que nós vamos dar? E ela vai colocar assim: Icabô. Icabô, que em hebraico quer dizer foi-se a glória de Israel. O nascimento do filho coincide com um evento político e religioso, onde a arca está sendo tirada, a presença de Deus está indo embora, e ela está dizendo: o nome do menino vai ser a glória foi levada. E diante de tudo isso, é mito ou é verdade que Esaú tem o nome de Esaú porque é cabeludo? Não tem nada a ver. É uma tradição. O nome Esaú quer dizer vermelho. Por que vermelho? Porque ele nasce peludo. E o pelo, todo o pelo é avermelhado, ruivo. Né? Por isso Esaú. Tá bom? Está assistindo novela, né? É isso mesmo. Não, ela... Eu assisto e aí às vezes aparece um versículo lá e às vezes não, aí eu não acho. Mas é importante você perguntar, tá? O Espírito Santo como azeite. Tem um outro símbolo que o Espírito Santo é como vento. Eu já expliquei aqui como o Espírito Santo como vento. Sim. Lembra que eu falei, João 3,8? O vento assopra. Ou seja, não dá para controlar o vento. Quando o vento vem, não dá para controlar. Né? Isso quer dizer que nós não temos poder suficiente para resistir o vento. O vento tem a preeminência, a prerrogativa. Eu não posso controlar o vento aqui é o Espírito Santo. Eu não posso ir contra uma vontade que é superior à minha. É como você parar a manifestação disso. Exatamente, como parar na manifestação do Espírito. Não tem como, né? Quando o Espírito Santo, né, principalmente nós pentecostais, quando o Espírito Santo ele toma conta do ambiente, você não consegue, né, controlar. Você sabe exatamente o que está acontecendo.